Atualmente, o Brasil possui 30 mil empresas de energia solar aproximadamente. Por que você acha que o cliente deveria escolher você ou o seu time para dar sequência nos projetos dele? E hoje daremos início ao nosso primeiro vídeo aqui do canal, mas antes disso já deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário também sobre o mercado livre de energia ou energia solar para usinas de grande porte. É sobre isso que a gente vai explicar e abordar aqui no nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 tópicos principais. No primeiro tópico vamos nos apresentar, então quem é o Carlos, quem é o Rafael, quais foram nossas experiências e principalmente os aprendizados que tivemos para chegar até aqui. Segundo tópico, vamos apresentar as formas de abordar seu cliente, tanto de mercado livre quanto de energia solar. E no terceiro tópico falaremos sobre a equipe de vendas 360, o que é, como aplicar e como transformar os resultados da sua empresa aplicando esse conceito. Bom, antes de tudo, eu sou um entusiasta desse segmento aí de energia solar e mercado livre de energia. Eu estou há 10 anos inserido nesse meio e a cada dia eu aprendo algo novo e isso me fascina. De formação, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em engenharia eletrônica e eu desenvolvi um inversor fotovoltaico durante a minha dissertação de mestrado. Então, eu realmente aprendi muito sobre essa parte técnica e isso me capacitou para o momento seguinte. Atuei como professor durante 2 anos de engenharia civil e elétrica em uma universidade de Santa Catarina e foi muito bacana a experiência porque naquele período eu tinha apenas 25 anos e tinha alunos de 60, 65 anos com experiência na área. Então realmente foi muito agregador para mim e ali eu tive uma experiência única e que possibilitou o meu desempenho muito fora da curva aí nas vendas, né? Onde foi o período seguinte que eu ingressei. Basicamente eu atuo no front aí das vendas há 3 anos. Eu comecei como todo mundo, né? Vendendo residências, projetos pequenos e aos poucos eu fui rampando, né? Como a gente fala aqui no segmento de energia solar, atingindo projetos maiores, tickets maiores e clientes diferenciados, até atingir realmente as grandes usinas, então clientes CEOs de empresa, grandes empresários e investidores, que é o nicho que eu gosto de falar. Só que para você atender esses clientes você precisa ter não apenas conhecer de energia solar, você precisa também ter um desenvolvimento pessoal e realmente investir na tua carreira. Você não vai conseguir falar com esse pessoal fazendo o básico. Então esse foi o principal ponto da minha carreira, virada de chave. Foi basicamente durante as crises, durante a crise da pandemia, que eu comecei a visualizar um pouco melhor esse cenário. E toda crise ela tem um começo, um meio e um fim. E enquanto as pessoas estavam preocupadas com o que estava acontecendo, eu estava ocupado, me especializando e pensando já no próximo passo de mercado. Então, foi esse pensamento que me levou a esse nível que eu estou hoje de atender realmente grandes projetos, conseguir comunicar com esses clientes e é isso que eu quero trazer para vocês aqui no canal, somar nesse sentido, de vocês pensarem realmente fora da caixa e construir uma equipe aí de sucesso. E você, meu amigo e sócio Rafael? Então, Carlos, eu criei uma carreira também focada em energia solar, foram aí 10 anos trabalhando com isso, né? Então um caminho um pouco diferente do seu, né? A gente criou uma carreira um pouco mais corporativa, né, passando aí por grandes empresas do setor, do mercado do Brasil, me dando aí uma base junto com a engenharia para que eu pudesse depois, então, ingressar nessa parte comercial. Me especializei em estruturação de equipes, liderança, coordenação e gestão. Foi no desenvolvimento de equipes, né, que então eu me destaquei, tive aí experiências como líder comercial, coordenador de vendas e gerente, né, então em 3 anos tive essa evolução, conseguindo então criar equipes de sucesso, diferenciadas e entregando resultados fora da curva. E após esse tempo todo trabalhando com energia solar, então eu ingressei no mercado livre de energia, algo novo para mim, né, buscando novos ares, tive então essa experiência e foi aí importante, né, um ponto importante, decisor para a gente criar o grupo Hack Solar. Entrando no tópico 2 desse vídeo é com relação ao cliente, é onde você deveria focar desde o início, né? E é onde a gente entende que realmente as vendas acontecem. Então a ideia é trazer um pouquinho dos principais erros dos vendedores, das equipes comerciais e realmente querer vender apenas o seu produto para o cliente e não se preocupar com a dor dele. Então essa parte de você fazer um levantamento de necessidades adequado com o seu cliente, procurar se demonstrar interessado no que ele realmente precisa e não apenas do que você quer vender, é um dos maiores erros aí que a gente vê de energia solar e que eu tive como experiência lá em 2019. Então foi lá durante a pandemia onde eu tive uma mudança brusca no que eu vinha fazendo aí dentro da energia solar. Eu era um vendedor técnico, então atuava apenas com clientes já qualificados
e toda aquela crise, aquele momento, eu passei a fazer prospecção também. Então, realmente foi um momento muito, mas muito difícil. Só quem prospecta sabe como é que é essa dificuldade. Porém, foi ali onde eu consegui realmente crescer muito rápido. Por quê? Porque eu entendi que não bastava apenas eu falar de energia solar para o meu cliente, eu precisava estruturar um script de vendas, uma forma de falar com o meu cliente preocupado na dor dele. Uma coisa muito interessante que eu aprendi é que falar energia solar, falar o termo energia solar, fazia as pessoas praticamente desligar o telefone na minha cara. Por quê? Porque lá em 2019 o mercado já estava saturado. Então, tem tanta gente querendo trabalhar com isso. A gente falou no início do vídeo, 30 mil empresas de energia solar. Então, tu pensa o grande empresário recebendo ligação todos os dias. Se você for mais um nesse meio, você não vai conseguir vender. Qual que foi a minha virada de chave naquele momento? Foi justamente começar a usar termos diferentes. Então, eu quero ajudar você a economizar, a reduzir custos com energia. Como é que está o seu consumo de energia hoje? Tem algo que você pode melhorar? Você já tem práticas para melhorar isso na sua empresa? E não necessariamente energia solar. Claro que o cliente sempre voltava, tá, mas tu quer vender energia solar? Não, energia solar é uma das nossas soluções. Mas o meu objetivo nessa ligação é entender se você tem alguma forma de reduzir os seus custos imediatamente, sem precisar fazer grandes investimentos. Então ali eu conseguia trazer o cliente para o meu lado, falar de uma maneira que realmente ele se sentia atendido e demonstrar que eu estava preocupado com a dor dele, não apenas com a minha. E eu vejo que isso é uma das falhas muito grandes nos times comerciais. Qual que foi a tua experiência nesse sentido aí, Rafael? Então, Carlos, o teu diferencial foi já no início, na primeira abordagem, tentar passar dessa primeira barreira, se diferenciando, fugindo dos padrões, fugindo dos discursos clássicos, né? Realmente isso tende a dar certo, a gente sempre instrui times de pré-vendas para que eles realmente busquem esse caminho para que cause realmente essa passagem de etapa, né? Realmente, em grandes clientes, a gente tem as barreiras, né? E a gente precisa ir passando elas com criatividade. Então, realmente, é uma forma interessante de se abordar. Algo importante de citar é que nessa época, lá em 2019, tinham muito poucos especialistas nessa área. Até hoje é difícil encontrar os profissionais ali capacitados, né? E justamente o fato de você não ter uma mentoria especializada, poder adquirir um curso naquela época, é algo que me fez demorar mais tempo para estar chegando no meu resultado. Porém, sozinho, realmente construindo isso, eu consegui chegar lá. Hoje fica muito mais fácil, principalmente se você tiver empresas aí qualificadas que já passaram por isso, já passaram por esse caminho, já sentiram essa dor e têm resultados para conseguir te acompanhar nesse processo. Isso vai muito ao encontro do que eu observei, pelo menos, na questão do mercado de personalização. A gente vê hoje empresas como Uber, como iFood, todas elas focadas no cliente. Então no Uber o carro chega lá na tua casa, no lugar que você quer, você não precisa mais ter contato com o dinheiro, isso já desconta diretamente do teu aplicativo, do teu cartão de crédito. Então na energia solar é a mesma coisa, o cliente ele quer uma personalização para ele. O foco tem que ser no que ele precisa para a sua empresa e não necessariamente o que os vendedores querem empurrar para ele, um sistema solar, um projeto de energia solar. Não, você tem que focar em solucionar a dor do seu cliente. E aí é que a gente entra nesse conceito do vendedor 360, da equipe 360, que é aquela equipe comercial que está preocupada em resolver o problema do cliente. Então, fazer esse levantamento de necessidades, identificar aonde que ele pode estar economizando para depois introduzir o seu produto, que pode ser energia solar, pode ser um produto de mercado livre de energia, mas você precisa primeiro convencer o cliente de que faz sentido ele conversar contigo, que você não é mais um no mercado, que você tem o teu diferencial. Com certeza, fazer uma análise completa do mercado do cliente, do perfil de consumo dele, para com certeza encaixar a melhor solução para ele, né? Então é isso que a gente sempre vem falando, os vendedores eles precisam entregar a solução, não somente a solução de energia solar. Então a gente está querendo trazer isso para vocês de uma forma diferente. O terceiro tópico mais importante desse vídeo, eu acho que é justamente falar sobre o vendedor 360, a equipe de vendas 360, para você que é gestor, que é gerente de equipe comercial. Você precisa disso para se manter no mercado, não é nem mais para evoluir, é para se manter. O vendedor 360 é justamente isso que a gente falou, é aquele cara que ele se preocupa com as dores do cliente e fornecer uma solução completa, não apenas uma solução de energia solar. Solução de energia solar todo mundo oferece para o teu cliente o tempo inteirinho e você não pode apenas focar nisso se você quiser realmente resultados diferentes. Então, pensar dessa forma foi o que de fato me trouxe esses resultados diferentes do mercado, foi pensar durante as crises aí o que eu poderia estar melhorando e é o que a gente vê agora nesse mercado, né? Porque
o mercado deu uma baixa, a gente está com vendas aí, a gente está com uma dificuldade maior de vendas devido a todo o contexto macroeconômico, o contexto, exato, questão da Lei 14.300 também, é justamente isso. Todas as empresas e concorrentes estão olhando para o que agora? Para a Lei 14.300. Os grandes players já estão olhando para o outro lado, eles já passaram por essa primeira barreira da Lei 14.300. A próxima barreira é mercado livre de energia e é uma coisa complexa, algo complexo, não é simples. Então, se você ainda não pensou nisso, se você ainda não estudou e não está investindo na tua equipe comercial, certamente você vai ter problema com isso muito em breve, se já não for agora. Eu sinto isso na pele nesse momento. Eu não consigo mais falar com nenhum cliente de grande porte de energia solar sem falar sobre o Mercado Livre. E vou te falar que roubo praticamente 80% do assunto da venda de energia solar sobre o Mercado Livre. Então, assim, se você não investiu nisso, se você ainda não está preocupado com isso, é um sinal de alerta muito grande para ti. Comece a estudar sobre isso, a gente vai trazer esses temas justamente aqui no nosso canal e realmente um pouco do que a gente pode falar é que esse vendedor ele vai sair muito na frente. Rafael, quais são as novidades aí de 2024 para o Mercado Livre? Você que já esteve nesse mercado aí por mais tempo. Eu, trabalhando no Mercado Livre de Energia, tive a mesma sensação que o Carlos, né? Então eu visitava esses meus clientes e eu tinha que explicar sobre energia solar e comparar essas soluções. Então foi bem importante eu ter vivido energia solar antes para depois trabalhar no Mercado Livre de Energia. Então foi realmente muito importante e da mesma forma tomava praticamente metade do meu tempo explicar sobre energia solar e mostrar o porquê da melhor solução para aquele cliente. Então foi justamente quando a gente conversou sobre isso que eu comentei com o Rafael. Pô, as minhas vendas eu preciso falar a maior parte do tempo sobre o Mercado Livre. As vendas dele de Mercado Livre ele precisava falar sobre solar. A gente viu que tem algum ponto em comum ali e algo que a gente precisava estar olhando que ainda os outros não estavam olhando. Então é justamente o vendedor 360 vai ser aquele vendedor que consegue falar com o seu cliente sobre os dois termos, sobre energia solar, sobre Mercado Livre. E não apenas sobre isso, mas também sobre eficiência energética para o cliente. O mercado evolui constantemente, os clientes evoluem e eu tive contato com muitos clientes que lá atrás, quando eu ainda não tinha focado no Mercado Livre, sabiam muito mais do que eu sobre o Mercado Livre de energia. Então toda vez que você chega numa visita onde o seu cliente sabe mais do que você no segmento como um todo, porque hoje energia é apenas um segmento. E inclui energia solar, inclui Mercado Livre, inclui eficiência energética, entre outras fontes. Então, o cliente, sabendo mais do que você em alguma dessas áreas, ele já tem um argumento para não confiar em ti. Se você se comporta como especialista, você precisa saber sobre tudo que você está falando com ele. Então, a equipe 360, o vendedor 360, é essa pessoa completa, esse profissional especialista de fato que vai conseguir falar com grandes empresários. E principalmente agora, nessa abertura de mercado, em 2024, teremos novidades. Clientes abaixo de 500 kW que antes ou até o final de 2023 não poderiam optar por uma migração, optar por essa solução, agora vão poder. O que isso significa? Que você, vendedor de energia solar, vai ter mais um concorrente nesses clientes de médio e grande porte. Então você precisa estar antenado com o que está acontecendo, porque o vendedor de Mercado Livre ele vai saber sobre energia solar. Então você precisa entender o perfil de consumo desse teu cliente e ajudá-lo na escolha. Ou é Mercado Livre de energia, ou é energia solar, ou é ambos, né? Mercado Livre de energia com energia solar. Esse é um outro item que a gente viu que está fazendo bastante sentido, essa solução híbrida. Então, o Mercado Livre com energia solar, só que você precisa conseguir mostrar isso para o teu cliente de uma maneira racional. Então, tem planilhas, tem cálculos, tem análises que são necessárias. E se você está vendo esse vídeo até agora e você ainda não implementa nada disso, acho que você já entendeu que você tem um problema bem grande para resolver. Mas fica tranquilo que esse é o nosso objetivo aqui no canal. Se inscreve que a gente vai estar ajudando vocês aí, trazendo os principais termos do mercado, modulação de consumo, modulação flat, modulação na carga, autoprodução de energia, tudo que você precisa saber sobre o Mercado Livre, a gente vai estar explicando. Então, se você tem alguma dúvida já sobre algum desses termos comentados, deixa a sua dúvida aqui nos comentários que a gente vai estar gravando conteúdos e para te ajudar a se tornar uma empresa também fora da curva.